Pessoal, sexta questão dessa prova que tem 8 questões de auditoria. Agora a FCC quer saber um pouquinho acerca dos objetivos da auditoria interna, tá? Que são diferentes dos objetivos do auditor independente. Então, é correto afirmar com relação a esses objetivos, tá, do auditor interno, que os objetivos não variam e, independentemente do tamanho da amostra ou do quadro funcional, devem cobrir totalmente as atividades? É totalmente responsável pela gestão de riscos, garantindo a gestão e governança da empresa, a mitigação ou eliminação dos mesmos? Está subordinada aos órgãos de governança da empresa, sendo limitada sobre a possibilidade de avaliar as questões de ordem ética, valores e cumprimento de suas funções? Ela pode ser responsável por revisar a economia, eficiência e eficácia das atividades operacionais, incluindo as atividades não financeiras de uma entidade? Suas atribuições com relação ao cumprimento de leis e normas limitam-se àquelas pertinentes à área contábil e financeira, ficando as demais normas e leis sob responsabilidade das áreas específicas? Pessoal, para responder essa questão, a gente tem que deixar claro, ter claro, né, que os objetivos do auditor interno é auxiliar, é assessorar a administração. O auditor interno está dentro, ele é um funcionário da própria administração, da própria empresa, tá? Mas isso não quer dizer que ele não tem autonomia, que ele não tem independência nos seus trabalhos, tá? Então vamos analisar. A letra E está errada, por quê? Porque não limitam-se, os objetivos eles não limitam-se à área contábil e financeira. O auditor interno ele pode fazer uma auditoria de sistema, ele pode fazer uma auditoria operacional, uma auditoria ambiental, se ele tiver capacidade para isso, beleza? Então a letra E não é. Ela pode ser responsável por revisar, o objetivo da auditoria interna é responsável por revisar a economia, eficiência e eficácia das atividades operacionais, incluindo as atividades não financeiras? É exatamente isso, tá? Ele pode, aqui está falando pode, não está falando que ele é o único objetivo do auditor interno, tá? Mas ele avalia essas dimensões, tá? De economia, eficiência e eficácia. Então, seria a resposta. Está subordinado aos órgãos de governança da empresa? Tudo bem, está certo. Sendo limitada sobre a possibilidade de avaliar as questões de ordem ética? Não, não tem esse limite, ou pelo menos não deveria ter, tá? Letra C, então, também está errada. É totalmente responsável pela gestão de riscos? Não. A responsabilidade primária pela gestão de riscos é da própria empresa, tá? E não do auditor interno. E os objetivos não variam e independente do tamanho da empresa ou do quadro funcional, devem cobrir totalmente as atividades? Não, pessoal, vai depender do tamanho da auditoria interna, do órgão da auditoria interna. Tem alguns casos que é apenas um auditor, não é nem um departamento de auditoria interna, tá? Então, isso vai variar de acordo com o tamanho da empresa, do quadro funcional do departamento de auditoria interna, beleza? Então, letra D é a única resposta possível para essa questão que trata de objetivos da auditoria interna.